Olá, aluno, professor e até mesmo pais que possam estar aí assistindo a este vídeo. Eu sou a professora Elaine. Hoje vamos continuar aí falando um pouquinho sobre as variedades da língua, né? Aprofundando aquilo que vocês já viram aí no cotidiano de vocês. Vou fazer minha descrição para vocês. Então, sou alta, branca, cabelos cacheados na altura dos ombros, mas hoje eu estou com eles presos. Em coque, formato de coque. Já falei que eu sou branca, né? Tô perdida hoje. Hoje eu estou com uma camisa preta e uma calça verde bandeira e um sapato preto. O meu sinal é esse aqui, ó, que representa aí os meus cachos quando o meu cabelo está solto. E conosco aí minha companheira Andreia. Olá, Elaine. Olá, professores e alunos da segunda série. Vou acompanhar a Elaine aqui mais uma vez na oficina de produção textual e oralidade, ok? Vou fazer a minha descrição também. Sou branca, estatura mediana, estou de cabelos presos, tipo um rabo de cavalo, uso óculos, estou com uma blusinha preta e com alguns outros tons, assim uma faixinha que tem um tom de azul, um tom de nude, um tom de goiaba, calça jeans e sandálias pretas. E o meu sinal, uma marquinha. Isso. E aí na tela para vocês algumas informações aí que vocês já sabem, né? Então, oficina de produção textual e oralidade. Estamos aí no desenvolvimento 1. Lá na introdução 1 e 2, nós já falamos um pouquinho sobre as variedades da língua. Nós ouvimos uma música dos Racionais, pensando aí nos sujeitos, no espaço em que eles estão inseridos, na cultura, por que optam por determinada variedade linguística, né? Então, pensando aí nessa questão da identidade, ok? E nossos objetivos, ok? E temos aí uma perguntinha inicial para vocês irem refletindo no decorrer da aula, ok? Pensando na língua como uma das representações da sociedade, que espaço as gírias ocupam neste contexto? Então, pensando na língua como uma das representações da sociedade, que espaço as gírias ocupam neste contexto? Então, será que traços da sociedade aí as gírias podem nos apresentar? Né? Qual que será a finalidade delas aí? Será que a gente tem as gírias somente nos adolescentes, nos mais jovens, ou em outros públicos nós também temos as gírias? E qual que é a finalidade, né? Por que será que a gente tem essa variedade aí da língua? Pensando nas gírias, em que contexto que ela está inserida? No contexto formal, informal? Pensando de novo, né? Que idade aí dessas pessoas, ok? Tudo isso para a gente ir refletindo e sempre voltando, pensando lá que nós vimos na introdução 1 e na introdução 2, ok? E também nos outros componentes que eles estão trabalhando isso. Então, tem componente que está trabalhando essa questão do sujeito e os espaços, né, as transformações. A professora Janaína lá trabalhando a questão da cultura material e imaterial. Então, vão tentando aí encaixar isso que nós estamos vendo com os outros componentes também. Até mesmo porque lá no final a gente vai ter uma produção aí pensando em todos os componentes, tudo aquilo que vocês viram. E na nossa disciplina aí, no nosso componente, melhor dizendo, no final dessa atividade, nós vamos produzir um mapa mental. Então é interessante vocês irem anotando, fazendo anotações, colocando quais são as dúvidas de vocês e tirando com os professores. Lá nas redes sociais também vocês podem mandar as dúvidas de vocês, tá? E tentando fazer esses links, ok? Com o que nós já vimos aqui, com o que vocês estão vendo na sala de aula física aí, no dia a dia e com os outros componentes, ok? E aí temos algumas informações aí, um conceituando para vocês. Acredito que já tenham visto esses conceitos, né? Aí na sala de aula a gente vai reforçar e retomar um pouquinho, tá bom? Então, ampliando os conhecimentos. Como o próprio nome diz, é quando utilizamos a língua a partir de um modelo estabelecido como correto. Encontramos essa variedade na escrita de documentos, livros, em jornais impressos e televisionados, na maioria dos programas de TV, em entrevistas de emprego, etc. Então, vale reforçar aqui, né, que qual que é o objetivo de todo esse conteúdo que nós estamos vendo. Então, conhecer a língua aí
como uma grande, né, uma variedade aí, uma imensa variedade, e pensando em que contextos que eu posso utilizar essas variedades. E combatendo aí o preconceito linguístico, que traz vários outros preconceitos aí juntos a ele, tá? Então, sim, nós temos aí uma norma padrão, é necessário, tá? E porque, como aí a gente disse alguns exemplos, né? Temos os documentos, pensando aí numa consulta médica também, de novo, vai ter alguma variedade aí? É formal? É, né? Mas uma formalidade ali que a gente consegue, que não vai atrapalhar o desenvolvimento do diálogo ali, do que é comunicado, tá bom? Então, reforçando, não estamos falando que é para ser a festa do caqui, tá? Mas sim pensando na língua como uma cultura, como identidade, que sofre transformações nos diferentes grupos, nas diferentes épocas, diferentes contextos. Um mesmo sujeito aí, ele vai ter essa variação da língua, a gente já deu vários exemplos para vocês, né? Então, assim, nós como professores aqui nesse momento utilizamos uma variedade. Lá na sala dos professores, uma outra. Saindo com os colegas, vamos utilizar uma outra variedade, tá? Então, sempre pensando aí nessas variedades, ok? E temos aí um outro conceito para vocês, então. Então, nós vimos norma padrão e linguagem coloquial. Empregado em situações informais de comunicação, situações estas que não exigem tanto rigor com as regras da língua. É importante ressaltar aqui que aí os alunos sempre, quando tem alguma questão, quando a gente desenvolve esse assunto com eles sempre falam de gírias, né? Então, ele sempre traz ali para gírias, mas vai muito além, tá? A gente tem, como a gente está vendo aí, vimos lá na introdução 1, introdução 2, vamos ver no decorrer das aulas, é muito amplo, tá? Não é só a gíria, e a variedade vai ser enorme. Você quer complementar, André? Não, uma coisa? tudo bem. Ok? Então, continuando, a gente tem aí alguns exemplos para vocês, tá? Então, aí, variação social. Ocorre de acordo com as características socioculturais compartilhadas pelos falantes. Classe socioeconômica, idade, profissão, interesses. Observe como é interessante que uma pessoa da mesma idade, mas com uma classe econômica diferente, vai ter uma outra variedade, tá? Então, não é uniforme. É isso que a gente está tentando falar com vocês e mostrar como que ocorrem essas variações da língua, tá? Temos aí um exemplo. Fui mandar um Freudside board slide no corrimão, mas me atrapalhei e tomei uma vaca. O Tru veio me dar uma força. Então, que contexto será esse aí, hein? Apesar que a gente tem aí já uma legendinha aí embaixo, né? A gente já pode imaginar aí, manobra, então está relacionado a um contexto de esporte, tá? Então, a gente já vai tendo, ó, observe como temos várias pistas aí, né? Que já vão, a gente já consegue imaginando em que contexto que ocorre essa fala, né? Então, manobra, ok. Corrimão, então a gente já consegue fazer uma outra relação aí. Mesmo se a gente tem essa palavrinha em inglês, de acordo com o contexto, com as outras palavras, a gente vai aí organizando e vendo o que se encaixa, né? Se encaixa nesse contexto. Então, esporte, corrimão. Se é corrimão, aí provavelmente será o skate, embora tenha o patins também, a bicicleta, tá? Então, só para vocês observarem aí um exemplo para vocês, tá? Aí embaixo a gente tem uma legendinha aí. Manobra de skate, cair e amigo. Posso só fazer o contrário, então? Sim. Você falou da norma padrão, né? Então, a norma padrão, ela possibilita que a gente percorra aí qualquer situação de comunicação. Sim. Né? Mas, por exemplo, as variações ou as variedades, já não, né? Pode ser, então, que eu não consiga. Então, por exemplo, você precisou colocar um glossáriozinho ali, né? Sim. Uma nota de rodapé. Isso. Uhum. Então, se nós tivéssemos colocado esse exemplo, né, na norma padrão, mais pessoas teriam compreendido. Possivelmente mais pessoas teriam compreendido. Por quê? Estaríamos usando a norma padrão, né? Mas você colocou um vocabulário aí, palavras específicas de um determinado grupo. Sim. Então, olha só, eu poderia ter dito a mesma coisa, né? Fui realizar uma manobra
no corrimão, mas me atrapalhei e caí. O amigo veio me dar uma força. Pronto, em qualquer situação, deu para entender? Porque a gente começa sempre falando, às vezes, a gente coloca a variação social, ou a variedade, aí não retorna, né? Então, eu senti que agora, bom, falar da norma padrão também é isso. Ótimo. É dizer assim, você pode veicular aí por várias situações e você consegue uma melhor compreensão, né? Isso de você para o outro e do outro para você, né? Se for pela norma padrão. Por isso que ela também é importante. E aí eu entendo perfeitamente quando você coloca. O que nós estamos dizendo aqui não é para que você use do jeito que você quer, a sua maneira. Não, mas é que você se reconheça em cada situação de comunicação. Então, aqui, o nosso objetivo, enquanto interação com o outro, né? É que o outro nos compreenda e que a gente consiga compreender o outro. Então, a norma padrão, ela traz essa possibilidade mais ampla, né? Então, eu achei que ali ficou fácil ali inverter. Sim. Acho que a gente pode até fazer a leitura do texto para eles. Acho que se encaixa agora. Você não quer fazer a última primeiro ou já quer fazer o texto? A gente faz o texto. Então, vamos lá. Tá. Aí a gente retoma ali com eles. Acho que vai ficar legal aqui. Então, é num consultório médico. A Andrea será o doutor, a doutora, e eu a paciente. Ok. Então, eu digo o seguinte, segundo o que me relatou, aparentemente uma dismenorreia, de início precoce ou no início do ciclo menstrual, com termo de 12 a 72 horas após o início dos sintomas, sem outras sintomatologias associadas. Mas, eventualmente, você será acometida também por cefaleia, dor lombar, alteração de humor, irritabilidade e êmese, sintomas mais comuns. E aí a paciente, então, responde. Obrigada, doutor. Vou avisar minha família. Ok. Então, explica agora o contexto, a gente vai para o outro. Então, lá no começo eu dei esse exemplo, né? Eu sempre coloco essa questão aí de uma consulta médica, que é importante a gente ter, assim, a norma padrão, como a Andrea falou, que aí todos irão ali se entender, né? A comunicação será efetiva, mas aqui ele foi além. Ele utiliza ali termos específicos mesmo da profissão dele, que claro que um outro companheiro ali, né, alguém da área ou alguém que pesquise sobre o assunto, iria entender, mas a paciente, né? Será que ela entendeu? Repete, Elaine, no final. O que você respondeu? Obrigada, doutor. Eu vou avisar minha família. Eu acho que ela não entendeu. Posso ler a outra parte? Pode, agora? Mas aqui tem uma parte que eles utilizam. Acometida. Acometida. Meu Deus. Já até bati no microfone. Dá aquela sensação assim, né? Ai, meu Deus, estou acometida. Já penso que é uma coisa, né? Horrorosa. Então, aí, por exemplo, a Elaine foi a um outro médico, né? Porque ela queria um diagnóstico mais acessível, digamos assim, certo? Então, num outro consultório médico, o doutor disse o seguinte, segundo o que me relatou, aparentemente uma cólica menstrual, dor no pé da barriga, que pode acontecer antes ou nos 3 primeiros dias do ciclo menstrual e vir acompanhada por dor de cabeça, dor lombar, alteração de humor, irritabilidade e enjoo, sintomas mais comuns. E então, Elaine? Nossa, doutor, já fiquei mais tranquila, viu? Bem diferente. Porque o seu colega ali... Então, vejam, né, a Elaine, em alguma aula, vai colocar para vocês, né, o doutor Gustavo Cabral, que é um cientista, e que eu chamo, já falei isso numa aula, eu falo sempre, em qualquer aula eu falo isso, né? Sim. Eu repito que ele é o doutor da ciência acessível. É exatamente isso. Olha a facilidade de entendimento do segundo doutor, né, Elaine, em relação ao primeiro. E o que o primeiro fez errado? Não é que ele fez errado, né? Mas não poderia ser daquela forma, naquele momento, para aquela pessoa. Sim. Certo? Vamos dizer assim, né? Que é o que nós estamos falando, né? Da adequação ao contexto, né? Então, é um vocabulário ali específico da medicina, mas naquele momento ele precisava utilizar um vocabulário tão específico da área, ou ele poderia simplificar, né? Então, aqui que a gente fala da questão do... que não é tão simples, é correto ou não é correto? Está falando certo ou está falando errado?
E sempre dar adequação ao contexto, ao meu interlocutor, o que eu quero comunicar, ter essa sensibilidade com o outro. Será que o outro está entendendo o que eu estou falando? Porque a gente demonstra, né? Uhum. Sim. Eu falava para os alunos, cara de paisagem ou de ué. Você entendeu? Entendi. Falei, não, você está com cara de ué, de paisagem. Então a gente consegue perceber, né? Então, o porquê não facilitar a comunicação? Se eu quero comunicar, facilita, né? Aliás, que ela precisa partir desse princípio da cooperação, né? Que você precisa entender o outro e o outro precisa te entender, te compreender, né? Isso mesmo. E pensando nisso, temos aí então a situacional, então a variação situacional. Essa variação está relacionada com a situação de comunicação, espaço em que o falante está, o contexto, com quem ele está falando, o interlocutor, e a intenção que se tem ao comunicar a mensagem. Aí temos um exemplo aqui bem simplesinho, mas vamos ler. Que acabamos de fazer também, né? Uhum. Uhum. Acho que a gente pode ler o texto 3, né? Vamos lá, então. Texto 3. Então, o texto 3, ele tá só aqui comigo e com a Andréia, tá? Então, numa entrevista para preenchimento da vaga como aprendiz. Então, há um gestor do RH, que serei eu, e há um futuro empregado. Ou não? O Bruno. Então, eu sou o gestor de RH e a Elaine o Bruno. Bom dia, Bruno, tudo bem? Suave. Analisando o seu currículo, este será o seu primeiro emprego, é isso mesmo? Isso mesmo. Você está cursando a primeira série do ensino médio. Quais são os seus planos para a continuação da vida acadêmica? Mano, sei não. Na real, tô pensando na grana para comprar uns bote, boné e celular, velho. Entendi. O seu objetivo é a curto prazo. Por enquanto, este emprego seria apenas para suprir alguns desejos materiais? Olha que interessante. Na fala da André, esse seria, né? Já parte no cavalinho da chuva. Porque a gente começou com será, né? Aham. Analisando o seu currículo, este será o seu primeiro emprego, é isso mesmo? Num primeiro momento existia um futuro do presente, Sim. né? E já no final ficou no futuro do pretérito, né? Seria. Uhum. Olha só, a gente indo além da palavra, mas assim, fazendo a leitura de tudo, né? Do contexto, de quem fala, para quem se fala, como se fala, né? Que essa é a nossa preocupação, né? E que sentidos nós estamos produzindo com tudo isso. E o que a gente já comentou, vamos continuar falando com vocês, é que as palavras escolhidas, a postura, ela diz muito. Se eu estou interessado, se eu não estou, se eu me preparei para a situação. Então, por isso que é importante, de novo, parece repetitivo, mas é só para reforçar mesmo. Então, aprender as variedades da língua, observar a língua como uma identidade que traz traços culturais. Essa questão da identidade é muito forte. Mas aprender a utilizar aí nos diferentes contextos para combater o preconceito linguístico e, como a Andréia já comentou também em outras aulas, né, a gente que tem a oportunidade, né, de conhecer essas variedades, de dominar a norma padrão, porque querendo ou não está estabelecida. Então, quem domina a norma padrão está à frente, né, porque é o que se exige, ok? Então, se a gente tem essa oportunidade, o porquê não de valorizar e valorizar aí todos os contextos e todas as variedades, tá? Isso que é o objetivo aqui, tem sido o objetivo das nossas aulas. E para a gente exemplificar aí um pouquinho mais, nós temos um vídeo, tá? Do Leandro, ele é fotógrafo aí da área do surf, e eu quero que vocês observem aí o contexto, por que ele optou por fotografar nessa área, será que isso interfere no vocabulário que ele vai utilizar, e a gente vai pausando o vídeo e fazendo comentários. Aí vocês, como sempre, façam as anotações aí de vocês no caderno, no material de vocês, ok? Vamos lá então? E aí, para a gente deixar essa aula aí mais animada, né, com um sentido assim mais palpável, eu convidei para falar com a gente o Leandro Rodrigues. Leandro, tudo bem? Tudo bem, professora Elaine? Tudo bem. O Leandro, ele é nosso operador de mídias aqui no Centro de Mídias, nos ajuda bastante. E ele tem aí uma outra profissão também,
ele é um fotógrafo do surf. E aí eu convidei ele para falar para a gente um pouquinho sobre as gírias, essa área, o contexto, tá bom? Espero que vocês gostem. Fiquem atentos ao vocabulário, tá? Leandro, se apresenta para a gente aí, eu já dei uma prévia, né? Por que você entrou nessa área das mídias e fotografar o surf? O que te levou a isso? Aloha, galera, tudo certo? Meu nome é Leandro Rodrigues, eu sou fotógrafo, cinegrafista, trabalho com audiovisual já há algum tempo e gosto muito da natureza, né? Isso me veio a fazer também, estou estudando biologia, quero sempre estar mais perto da natureza e poder registrar esses momentos, essa parte tão esquecida, às vezes, né, pela maioria das pessoas que acabam tendo uma vida corrida e não podem curtir a natureza como eu acho que todo mundo deveria. Show de bola, hein? A questão da biologia, na verdade, era uma das formações que eu tinha vontade de fazer também. E eu quero, né? Tenho vontade. Eu acho super legal também esse contato da natureza. Reviva a gente, né? Anima muito. Demais. E aí, Leandro, pensando nessa questão, eu separei aqui algumas perguntinhas para você. Então, a primeira seria, tem alguma gíria que era utilizada na área do surf específica e hoje não é mais utilizada? Eu acho que assim, num contexto geral, a sociedade vai mudando a forma de falar, né? Então, eu não diria que só no contexto do surf em si, mas a gente vê gírias que eram faladas nos anos 80, que hoje você fala, até faz com que você fique mais velho perante um adolescente, assim, que nunca ouviu falar, e se ouviu foi dos avós, né? Então, acho que a sociedade vai se moldando quanto a isso. Acho que não é algo específico do surf, assim, em si. Sim, legal esse comentário dele, quando eu estava montando uma aula, é uma dessas aí. Eu mandei mensagem para minha sobrinha e falei assim, ô Bia, essa gíria aqui ainda é utilizada? Eu não quero pagar amigo lá. Me falei, me atualiza, né? Minha sobrinha tem 18 anos. Bem legal esse seu comentário. Aqui mais uma perguntinha. Se você já esteve em algum contexto que você utilizou alguma gíria do mundo do surf que era inadequado ou vice-versa, aí o pessoal ficou assim, o que o Leandro está falando? Eu acho que assim, essa questão da gíria, a gente tem que saber a hora de usar, né? Porque senão pode parecer uma falta de respeito, dependendo da ocasião. A pessoa pode entender, interpretar de outra maneira. Então, eu, por exemplo, eu tive uma educação que meus pais na escola eram muito cobrados eu falar de uma maneira correta o português, né? Mas é claro que entre amigos a gente vai falar de uma forma mais despojada, assim. Mas eu acho que nunca... eu sempre me fiz entender, assim, o que eu estou falando, sabe? E tem horas também que você está contextualizado numa situação que se você fala tão correto, você também pode, né, ser mal interpretado. Sim. Então, você tem que ter esse jogo de cintura para cada situação, você ser bem entendido e passar da melhor maneira possível, né? Muito bem, muito legal. A maioria das expressões que eu pesquisei, elas vêm do inglês e do havaiano, né? Você pode contextualizar isso um pouquinho para a gente? O porquê, né? Sim, o surf, ele tem uma origem assim que é das Ilhas Polinésias, assim, da região central da Ilha Polinésia, e e chegou ao Havaí, né? Do Havaí, foi um nadador agora que eu não me lembro o nome, fica até para vocês pesquisarem aí, galera, que isso é muito bom. Eu lembro, o primeiro nome dele é Duque, e ele era um nadador havaiano que disputava Olimpíadas, competições internacionais, e todos os lugares que ele ia, ele levava a prancha dele de surf. Então, dessa maneira, ele foi difundindo o esporte ao redor do mundo. E, naturalmente, né, o Havaí sendo um estado americano, os Estados Unidos é um país que sabe muito bem explorar, divulgar as suas marcas, a sua maneira de pensar. É inevitável que as gírias sejam de origem da língua inglesa, né? Sim, então, acho que é por isso que a gente mantém essa maneira de falar nesse mundo, nesse meio. Legal. Observem aí, como o Leandro falou, mesmo sendo inglês,
aqui no contexto dentro do Brasil, se faz entender, né? Porque dentro do contexto está adequado, tá bom? Pensando sempre nessa questão, adequado, contexto, muita coisa. Eu achei interessante a hora que ele fala sobre que o Havaí é um estado americano, né? Então, retomando aquela questão do poder, né? Como a língua, ela reforça esse poder, né? Então, quem domina estabelece aí o idioma. Se a gente pensar aqui na nossa colonização, também, né? Por que será que não deixaram aí os indígenas, os africanos que vieram? Pensa aí na imensidão de línguas que tinha, né? Tanto dos povos africanos que foram trazidos escravizados para cá, né? Quanto dos povos indígenas. Então, a imensidão... E não, vocês não podem utilizar o idioma de vocês, vocês vão ter que utilizar o português. Então, essa questão do domínio, da padronização, de novo, é importante a padronização? Sim, não estamos em nenhum momento falando que não é, que não tem que ter. Mas ela diz muito sobre essa questão do poder, certo, Andréia? Sim. Muito, muito, muito mesmo. Tá? Então, para a gente ir pensando aí nesses detalhes, né? Querendo ou não, aí, o inglês, ele é o idioma, vamos dizer, como eles utilizam aí, universal, né? Mas eu penso que falta a valorização do nosso idioma também. Há expressões, assim, que a gente quer no nosso próprio idioma, tem coisas que a gente quer ouvir no português, a gente não quer ouvir em inglês, nem nada, né? Que acaba perdendo aí o sentido e a questão da gumertização também, né? É mais bonito, é mais chique. Por que será que você tem essa ideia de que é mais bonito, é mais chique? Ao mesmo tempo, né, eu sendo a advogada do diabo aqui, ao mesmo tempo, nós estamos num mundo globalizado, Sim. né? Então, por exemplo, são várias as expressões que nós temos aqui, que nós ouviremos ou leremos em outros países, e que de alguma forma também elas vão facilitar o nosso entendimento, Sim. né? Então, é uma via de mão dupla aí, né? Mas é claro que nós não podemos jamais deixar de enaltecer o que é nosso, Sim. né? De forma alguma. Até porque tem algumas palavras que a gente não tem no português, né? Então a gente precisa emprestar mesmo, né? O scanner, né? Escanear. Né? Então, mas que poderia dar print, né? Também. que poderia ter sido usado outra palavra no lugar, né? E a gente deixou. Também acho que seria hipócrita da nossa parte a falar, não, nós não vamos usar nada disso, Sim. vamos usar só o que é nosso, né? Acho que a gente tem que fazer manter um equilíbrio aí, né? Manter um equilíbrio. A necessidade de adequar, né? Como Sim. a gente tem dito. Sempre, Sim. sempre, tá? Tem mais uma parte do vídeo aí, mas não vai dar tempo. Então, vocês têm no material, vocês podem assistir, continuar aí vendo. Ele vai falar sobre a questão também da palavra aloha. Eu não vou falar o que ele diz que é para ver se vocês assistem. Muito legal, acho que eles precisam assistir, né? porque também é essa legal. parte aí é bem interessante, tá? Do tanto que a língua nos traz, né? Cultural, de identidade, de novo. Ele tem muita informação aí para acrescentar para a gente, tá bom? E aí, põe para eles, por favor, na tela. Tem algumas perguntinhas que vocês podem aí desenvolver na sala com o professor de vocês, tá bom? E fica esse vídeo de sugestão para vocês, tá bom? Vocês podem assistir, comparar aí, relacionar com o que nós já vimos, com o que vocês têm aí já em mãos, tá bom? Para aprofundar esse conhecimento e já vir preparado para a próxima aula, ok? Muito obrigada, produção, a todos, Andréia. Obrigada, Elaine. Obrigada, segunda série, professores e alunos. E até a próxima. Até a próxima. Beijos.